Marcos 16, 9 a 14. Lá no finalzinho, né? Diz assim a palavra de Deus, Marcos 16, 9 a 14. Depois de ressuscitar, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele e estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. Tema da mensagem hoje, fé que não se abala. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra e pelo seu santo evangelho. Deus, obrigado por esta jornada no evangelho de Marcos. Estamos perto de findar. Fique para nós, ó Deus, todas as lições, os aprendizados. Que sejamos, ó Deus, diferentes e transformados por tudo que ouvimos até aqui e pelo que vamos ouvir hoje. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Marcos, até o capítulo 8, que vimos na semana passada, nos diz a respeito da ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia, as mulheres vão no túmulo pela manhã para honrar o corpo de Jesus, levam especiarias. Chegam lá, o túmulo está aberto. E há um homem vestido de branco que diz a elas: olha, Jesus não está aqui, mas mandou dizer para avisar aos discípulos e a Pedro que ele vai encontrá-los na Galileia. E então, no texto de hoje, vimos que, depois de ressuscitar, Jesus aparece primeiramente a uma mulher chamada Maria Madalena. Nós vamos ver Jesus aqui, ressurreto, diante de Maria Madalena, depois diante de 2 homens que estavam a caminho de Emaús e diante dos 11 discípulos. Nós vemos que a aparição de Jesus a esses 3 grupos de pessoas, podemos chamar assim, nos indica que Jesus honrou a fé. De que maneira? Que tipo de fé? E é o que nós desejamos ver nesta noite. Em primeiro lugar, precisamos conhecer um pouco sobre Maria Madalena. Não há muitas informações sobre ela. O Evangelho de Marcos vai citá-la mais 3 vezes apenas em textos anteriores. Mas, por certo, Maria Madalena não é Maria de Betânia, que também é citada nos Evangelhos. Maria Madalena, por certo, também não é a mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos, ali chorando aos pés dele. Há muita confusão. Houve no século VI um papa chamado Gregório, que ele disse ser Maria Madalena, Maria Betânia, e também a mesma Maria, Maria de Betânia, e também a mesma Maria que havia enxugado os pés de Jesus. Mas não há evidências disso. O que nós sabemos de Maria Madalena, e Marcos nos diz, é que essa mulher, ela sofria com a opressão de 7 demônios, e que Cristo a libertou. O Evangelho também nos diz que algumas mulheres, elas contribuíam e financiavam o ministério de Jesus. Provavelmente, Maria Madalena era uma destas mulheres que havia sido abençoada por Deus com recursos e que estava disposta
a ajudar na proclamação do reino, financiando o trabalho de Jesus e também dos seus discípulos. A verdade, meus irmãos, que Maria Madalena tinha uma fé dedicada. Por que nós sabemos disso? Primeiro, que ela não era egoísta a ponto de resguardar apenas para si os seus bens materiais, obrigado, meu irmão, mas estava disposta a abençoar a obra de Deus com seus recursos. Mais do que isso, Maria Madalena, assim como Salomé e a Maria, mãe de Tiago e José, permaneceram próximos a Jesus, enquanto Jesus estava na cruz, e ali ficou, mostrando-se uma mulher de fé dedicada. Ela foi a última a sair de perto da cruz, e foi a primeira a chegar ao sepulcro no domingo logo cedo. Por que Jesus apareceu para Maria Madalena? Será que Maria Madalena era uma mulher mais especial? Era uma mulher menos pecadora? Certamente que não. Mas Jesus ressurreto, ele se mostra primeiramente a Maria Madalena para honrar a sua fé dedicada. Meus irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus que a verdadeira fé, a fé salvadora, torna um discípulo de Cristo dedicado a Cristo. Meus irmãos, a fé dedicada não é uma fé preguiçosa. Não é uma fé que busca apenas os próprios interesses. Não é uma fé de quem não está disposto a realizar sacrifícios pelo nome de Cristo. Veja, Jesus leva em consideração a dedicação de discípulos que têm uma fé dedicada. Jesus honra, meus irmãos, assim como fez com Maria Madalena. Jesus honrou a sua fé, tendo ela o privilégio de ser a primeira. E bênção. João, no seu evangelho, também vai dizer que Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. E há muitas histórias depois sobre Maria Madalena na história da igreja. Inclusive existe um filme, não é, dos nossos dias que vai especular. Foi Maria Madalena esposa de Jesus? Olha que absurdo, né? Então se fala de tudo. Mas a verdade, meus irmãos, que esta mulher possivelmente permaneceu sendo uma mulher influente, auxiliadora na obra de Deus após a ascensão de Jesus. Ela tinha uma fé verdadeira, uma fé dedicada, e Jesus a honrou. Segundo lugar, dos versos 12 a 13, nós vemos aqui Marcos resumindo a história dos discípulos de Jesus, os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Que aqueles discípulos, eles não reconheceram Jesus de imediato. Nós temos relato nos outros evangelhos, relatos mais completos, que vão nos dizer que eles estavam caminhando para Emaús, conversando. E conversando sobre o quê? Sobre Jesus, sobre as coisas que haviam acontecido. E nós vemos, através da vida destes homens, que Jesus, mais uma vez, honra a fé. Mas que tipo de fé? A fé que é interessada em Jesus. Esses homens poderiam estar conversando sobre muitos assuntos diferentes, muitos assuntos diversos, mas eles estavam falando do seu Senhor, ainda com muitas dúvidas no coração sobre aquilo que havia acontecido. Eles estavam no grupo de discípulos que receberam a notícia da ressurreição de Jesus por parte das mulheres e que não creram. Eles faziam parte desse grupo, mas estavam interessados em Jesus. Os irmãos, dizer que temos fé em Jesus e não termos Jesus como assunto do nosso dia a dia é demonstrar uma fé desinteressada nele.
Como podemos nós ter uma verdadeira fé em Jesus e não nos alegrarmos, e não nos sentirmos fortalecidos ao falar sobre Ele, ao comentar sobre Ele, sobre o que Ele fez no passado, sobre o que Ele faz hoje na vida dos seus discípulos? Um cristão possuidor de uma fé verdadeira tem interesse em conhecer Jesus, em saber mais de Jesus, em falar de Jesus. Felizmente, nós vivemos um tempo onde muitos cristãos já acham que sabem tudo sobre Jesus. Eu vou à igreja apenas para ouvir as coisas que eu já sei. Meus irmãos, aqueles que têm interesse em Jesus, têm o que aprender de Jesus todos os dias. A experiência que Jesus, Ele pode nos conceder diária, é uma experiência nova, diariamente. Porque o nosso Senhor Jesus é grandioso, é tremendo. E mais, se mostrarmos uma fé de fato interessada, Jesus há de honrar a nossa fé. Nós somos capazes de falar de tantas coisas, e às vezes falamos tão pouco de Jesus. Os homens, geralmente, tendem a falar tanto de futebol, principalmente aqueles que gostam, e tão pouco de Jesus. E nós falamos dos nossos planos para o futuro, nós falamos da nossa expectativa, e falamos tão pouco sobre Jesus. Nós falamos e pensamos onde queremos estar daqui 5 anos, 10 anos, nos planejamos, trabalhamos para alcançar o objetivo, mas não fazemos planos sobre onde queremos estar com Jesus daqui 5 anos, daqui 10 anos. É importante entendermos, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, Ele honra a fé. Mas não qualquer fé. A fé que é dedicada, que se sacrifica por Ele, e a fé que é interessada nele. Precisamos entender isso. Terceiro lugar, nós vemos então os 11 discípulos, que são citados nos textos anteriores também. As mulheres veem Cristo ressurreto. Imagina a alegria dessas mulheres, que estavam chorando na sexta-feira a morte do seu Senhor, sem expectativas agora do que aconteceria, e de repente recebem a notícia e a visita de Cristo vivo diante delas. Imaginem, nós vimos aqui semana passada o espanto dessas mulheres diante desta verdade tão maravilhosa, e elas correm e vão contar para os discípulos, e os discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos, eles creem? Não, eles duvidam. Mas então 2 dentre eles estão a caminho de Emaús, e de repente Jesus os encontra, Jesus dá a eles um seminário ali intensivo, mostra no Antigo Testamento tudo o que haveria de acontecer com Cristo, aponta para Ele, partilha com eles de uma refeição, abre os olhos deles, eles reconhecem Jesus, voltam correndo para Jerusalém, contam aos discípulos, e os discípulos creem? Não creem. Mas então, próprio Cristo, no verso 14, aparece a eles. Agora, meus irmãos, eu fico imaginando o sentimento deles, um misto de alegria e de vergonha, um misto de surpresa e ao mesmo tempo de medo. Aqueles discípulos haviam sido avisados por Jesus. Jesus havia dito a eles que era necessário que ele sofresse, fosse morto, e que ao 3º dia ressuscitasse. Eles sabiam. Mas assim como Eva e assim como Adão duvidaram da palavra de Deus, aqueles discípulos também duvidaram do que Cristo havia dito. Cristo então surge ali onde eles estão,
E o que Cristo faz? Cristo os exorta. O texto diz: e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. Se nós olharmos para esse texto com o coração um pouco mais fechado, nós podemos ser levados a pensar que Jesus só apareceu ali para puxar a orelha deles. Aqueles que deveriam ser os primeiros a crer, foram os primeiros a duvidar. E Jesus surge ali no meio, e Jesus puxa a orelha deles, chama a atenção. As palavras no original que foram usadas aqui, são palavras fortíssimas, usadas apenas neste texto, em todo o Evangelho de Marcos, para mostrar a força da repreensão de Jesus a eles. Mas nós precisamos pensar em algo, meus irmãos, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Porque aqueles discípulos duvidaram? Sim, duvidaram. Mas eles eram homens de uma fé humilde. Por que nós sabemos disso? Porque receberam a repreensão do Senhor, foram corrigidos e então mudaram a disposição do coração. Como nós sabemos disso? Bom, o texto que se segue, Jesus dá a eles a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E no último versículo do Evangelho de Marcos, o texto diz: então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte. Meus irmãos, aqui nós aprendemos o que de fato é uma fé inabalável. Será que fé inabalável é não sentir dúvidas nunca? Será que ter uma fé inabalável é receber as adversidades da vida sem nenhum tipo de questionamento ou dúvida daquilo que o Senhor está fazendo? Não, meus irmãos. Quando nós olhamos para os Salmos, nós vamos ver homens de Deus com fé extraordinária e que elevaram até Deus as suas queixas, as suas dúvidas, os seus medos. Então quer dizer que um cristão, ele pode ter fé e de vez em quando experimentar medo? Sim. Ele pode ter fé e de vez em quando experimentar dúvidas? Claro que sim. Porque a fé inabalável não é a fé que nunca duvida, mas a fé inabalável é aquela que nunca terá outro alvo senão Jesus. Os discípulos eram humanos como nós somos, sujeitos às mesmas dúvidas, medos e preocupações, e ali, ao receber o testemunho de outros, não acreditaram, e quando Cristo surge no meio deles, Cristo está honrando uma fé humilde que aqueles homens tinham. Pois Jesus poderia simplesmente ter virado as costas, já que não creem no que eu disse que aconteceria, vou procurar outros, vou deixar esses para lá. Jesus não faz isso. Jesus está ali, junto deles, exortando, corrigindo a fé deles, porque Jesus os ama. Meus irmãos, ter uma fé inabalável, então, é ter a certeza e a convicção de que mesmo diante de medos, frustrações, mesmo diante de adversidades, é para Jesus que devemos correr. Quando o salmista teve medo, teve dúvida, para quem que ele orou? Orou para Deus. Elias estava na caverna, destruído emocionalmente, fisicamente cansado ali. E a quem Elias busca para trazer a sua queixa? Busca o Senhor. Nós aprendemos que Jesus honra a fé, não a fé perfeita, não a fé grandiosa, mas a fé que não se desvia dele. Eu quero partir, meus irmãos, para verdades, para a vida prática. E como, olhando o que Cristo realiza aqui ressurreto, aparecendo para essas pessoas, como isso se aplica para nós hoje.
E a primeira verdade é que a fé inabalável é uma fé dedicada. Vamos repetir? A fé inabalável é uma fé dedicada. Olhe para os homens de fé da Bíblia. Eram homens perfeitos? Não, nenhum deles. Mas quando Deus diz para Noé, Noé, constrói a arca, porque eu vou mandar um chuvão. Nunca tinha chovido sobre a terra. Mas Noé era um homem de fé. E ele ficou parado, esperando a chuva? Não. Ele levou 120 anos para construir a arca, mas construiu. A verdadeira fé inabalável é uma fé dedicada. Quando Deus chama Abraão, o texto de Hebreus vai nos dizer isso, capítulo 11, verso 8, que Abraão não sabia para onde Deus iria levá-lo. Mas Deus chama Abraão. E o que Abraão faz? Ele se levanta, junta suas coisas e vai. Ele não sabia para onde estava indo, mas o Senhor sabia, e isso era suficiente. Isso é fé dedicada. Quando nós olhamos, meus irmãos, para tantos outros, olhamos depois para os discípulos, olhamos para Paulo, homens e pessoas que vivenciaram uma fé dedicada. Porque é muito fácil, meus irmãos, termos fé em Jesus trancados dentro do conforto da nossa casa. É muito fácil. Eu creio em Jesus, mas eu tenho alimento todos os dias à minha mesa, eu pago as minhas contas direitinho todo mês, não é? A saúde dos meus anda bem. Ter fé no tempo de bonança, quando tudo dá certo, é muito fácil. Temos a tendência de nos acomodar, mas uma verdadeira fé dedicada não se acomoda. Ela, na verdade, está incomodada o tempo todo. Eu tenho feito tão pouco, o que mais eu posso fazer pelo Senhor? Eu tenho orado tão pouco, como eu posso orar mais? Essa é a fé dedicada. Eu tenho servido tão pouco, eu preciso me dedicar mais. A fé dedicada, assim como de homens como Noé, Abraão, Moisés, não é? Moisés recebeu um grande desafio. Deveria liderar o povo de Deus na saída do Egito para o deserto. E provavelmente Moisés era gago. Como que você vai liderar, não é? Um grupo gigantesco de pessoas se você sequer consegue pronunciar as palavras? Mas ele se dedicou. Dedicou porque creu e o Senhor realizou através da vida dele. Deus honra a fé dedicada. Uma fé que está pronta a fazer, a sair da comodidade, está pronta a obedecer. Tenhamos uma fé inabalável e uma fé dedicada, certamente nossa fé será honrada como foi a fé de Maria Madalena. Segunda verdade para a nossa vida prática, a fé inabalável é uma fé interessada. Vamos repetir? A fé inabalável é uma fé interessada. Meus irmãos, se nós amamos Cristo, as pessoas verão o nosso interesse por Ele. As mulheres têm uma coisa que eu acho que nós homens, sabe, Júnior, Felipe, eu acho que a gente não tem. Acho não, eu tenho certeza, a gente não tem. A mulher olha de longe e ela sabe, aquele rapaz está interessado naquela moça. Ou então, aquela moça está interessada naquele rapaz. Mulher tem um faro para essas coisas, percebe assim, de longe. O homem bobo, às vezes, passa perto, e ele nem está percebendo nada. O homem é mais bobo nessas coisas. Mas por que a mulher percebe? Porque quando o rapaz está interessado na moça, de alguma maneira é possível perceber. Ele olha diferente, ele tem umas atitudes diferentes, ele começa a falar sobre ela de um modo diferente, é ou não é? E a moça do mesmo jeito, não é? Meus irmãos, como podemos
demonstrar um interesse em outras pessoas e ser perceptível, e não demonstrar o interesse que temos em Jesus. Namorado, não é? Quando estão namorando de pouco, eu me lembro, né, Janaína, que quando nós começamos a namorar, eu trabalhava numa drogaria, né? Então, entregava remédio, ia para banco fazer serviço de banco. E a Janaína trabalhava num supermercado. Eu tinha 17 anos, por aí. A Janaína tinha por aí também, né? E toda oportunidade que eu tinha, quando eu saía na rua de bicicleta, eu passava lá no mercado para ver a Janaína. Toda oportunidade. Eu aparecia no mercado umas 3, 4 vezes por dia, no mínimo. Ela sabia que eu ia aparecer lá. Ficava o dia inteiro pensando, eu preciso sair, tem que ter um remédio para me entregar, tem que ter um serviço no banco para fazer, porque eu quero ir lá ver a Janaína. Todo mundo do mercado sabia do meu interesse por ela. E até o dono da farmácia também, né? Da padaria depois. Meus irmãos, será que as pessoas percebem o nosso interesse por Jesus? Será que nós temos o desejo de estar na companhia de Jesus, de aprender mais sobre Jesus, de falar mais sobre Jesus? A nossa fé precisa ser uma fé interessada, como aqueles homens na estrada para Emaús. As pessoas devem ver em nós o nosso amor pelo nosso Salvador, a nossa dedicação, o nosso compromisso com Ele. Nós não somos a noiva de Cristo? Se espera o que de uma noiva? Que ela demonstre o seu compromisso com o noivo. Não é assim? Imagina a noiva, não é? O rapaz fica noivo e a noiva começa a dar bandeira para tudo que é rapaz. Está errado isso, não é? Ela tem o quê? Ela tem agora que olhar para um só. É o noivo dela. Cristo é o noivo da igreja. Será que as pessoas têm percebido essa fé interessada no noivo? Precisam perceber, meus irmãos, precisam perceber. Paulo, ensinando a Timóteo, nas suas 2 cartas, tanto na primeira quanto na segunda, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte: Timóteo, exorta, corrige, mas ele vai dizer, ensina. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, o assunto das suas conversas tem que ser Jesus. Ensine o Evangelho. E aí, na segunda carta, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, procura pessoas, homens, capazes de ensinar a outros e ensina para eles. E aí, Timóteo é levado a procurar pessoas que querem aprender sobre Jesus, para capacitá-las a ensinar sobre Jesus. Ninguém que não queira aprender sobre Jesus estará habilitado para ensinar sobre ele. Eu já sei tudo sobre Jesus, sobre teologia, não é? Já me aprofundei o bastante, eu não preciso mais fazer cursos, não preciso mais. Tá ok, eu já sei o que eu devo fazer. Demonstra uma fé desinteressada. Imagina, não é? O namorado que não mostra interesse para a namorada. Não é? Ele chega na casa da namorada, imagina isso, né? Não vai fazer isso não quando namorar, viu, Felipe? Chega na casa da namorada, senta no sofá da sala, começa a mexer no celular. Aí a namorada está ali do lado, com aquela cara de pastel, e ele não mostra nenhum interesse. Vai para frente esse relacionamento? Não vai. Ela quer receber o que do namorado? Atenção, carinho, não é? Ela quer ver interesse, dedicação. Não é assim? Aí o namorado, quando está apaixonado, gasta o salário dele todo para dar de presente, comprar flor, comprar chocolate, não é? Para a namorada, gasta tudo. Eu gastava meu salário todo para comprar coisa para a Janaína.
E às vezes ela nem gostava, eu comprava assim mesmo. Meus irmãos, será que estamos dedicando de fato a nossa vida a Jesus? Precisamos ter uma fé que seja interessada nele. Em terceiro e último lugar, terceira e última aplicação aqui para nós, terceira e última verdade para a vida, a fé inabalável não é uma fé perfeita. Vamos repetir? A fé inabalável não é uma fé perfeita. Abraão teve uma fé perfeita? Não. Na hora do aperto, ele omitiu que Sara era sua esposa, né? Diz assim, se esse rei souber que essa mulher bonita é minha esposa, ele vai me matar para tomar ela para ele, eu vou ficar quietinho. A fé de Abraão vacilou, mas ele é o pai da fé. Porque Abraão não tinha uma fé perfeita, mas tinha uma fé inabalável em Deus. Ele não acreditava em outro que não fosse o seu Senhor. Será que Jacó teve uma fé inabalável? Será que ele teve? Não. Quando a mãe dele disse assim, Jacó, faz o seguinte, eu vou te dar aqui a pele de um carneiro, você veste sobre o corpo, vou fazer aqui, um guisado que seu pai gosta, você vai lá e finge que é seu irmão para ele te abençoar. Jacó fez. Inclusive o nome dele era referente a uma característica de pouca fé, suplantador, não é? Ele já nasceu agarrado no pé de Esaú, querendo tomar o lugar de Esaú. Eles já brigavam no ventre, diz a Bíblia, não é? Mas Jacó foi honrado, porque nunca sua fé foi direcionada a outra, senão a Deus. Não é verdade, meus irmãos? Nós precisamos aprender o caminho da fé inabalável, que não é ter uma fé perfeita, uma fé que não tenha dúvidas nunca, mas é ter uma fé no único, que é o nosso Senhor. Nós precisamos entender que não é o tamanho da fé que salva, porque tem gente que tem muita fé, mas está depositada completamente errado, não adianta nada. O que salva é a fé no alvo certo, Cristo Jesus. Não adianta ter fé no copo d'água lá na TV, não adianta ter fé no pregador, hoje de manhã estávamos falando disso, né? Tenho fé lá no Valdomiro, vou lá porque ele vai me curar. Tem gente que tem fé, não é? Eu vi uma vez, já contei aqui, da mulher que foi na igreja fazer a corrente para o marido voltar, né? Tinha uma fé que se ela cumprisse a corrente, o marido ia voltar. E não é que o marido voltou? Mas eu pergunto, o marido voltou, mas se Jesus voltasse, será que ela subia ou ficava? Mas, meus irmãos, não é o tamanho da fé, mas é em quem a fé está depositada. Será que os discípulos, todos eles tiveram uma fé inabalável? Claro que não, não é? Tropeçaram, duvidaram, não entenderam, mas foram responsáveis por espalhar o Santo Evangelho, para que ele chegasse até nós hoje. Nós aprendemos então que Jesus, ele honra a fé dos seus discípulos, quando essa fé é dedicada, quando essa fé é interessada, quando essa fé é humilde, capaz de ser corrigida para a direção correta, mesmo que essa fé não seja perfeita. A fé perfeita, ela não existe. Nem no céu vai existir. Porque lá a gente não vai precisar de fé. Nós veremos face a face. Mas enquanto estamos aqui, ainda tendo no coração uma fé que tem os seus percalços, possamos, meus irmãos, lutar para termos uma fé como de Maria Madalena, lutar para termos uma fé interessada como os dois discípulos, indo para Emaús. Quando Jesus chegou, eles não sabiam que era Jesus, e começou a ensinar a eles a palavra, as profecias do Antigo Testamento. Eles poderiam ter dito para Jesus, olha, peraí, tá bom, a gente já sabe disso tudo aí. Nós já estamos cansados de ouvir sobre essas histórias. Mas eles se humilharam, ouviram, corrigiram,
aprenderam, mostraram uma fé interessada. Eu tenho certeza, meus irmãos, que não é ser um super crente que faz Jesus feliz com a gente, mas é termos uma fé que não olha para outro, senão para Ele. Até quando a gente duvida, é diante dele: Senhor Jesus, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo, por que tem sido assim na minha vida. Eu queria saber. Direcionada para Ele, sempre para Ele. E Deus nos abençoe, nos conceda que tenhamos uma fé que não se abala, para a honra e glória do nosso Senhor.